Hoje vamos estar falando sobre o Evangelho empirista. O que é o Evangelho empirista? Fica aí, grande é a palavra de Deus para nossas vidas hoje. Gálatas 1:8, a Bíblia diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que já está pregado, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado. A verdade é que muitas doutrinas, práticas em nossos dias têm surgido depois de divinas visões, revelações, supostos arrebatamentos ao céu, ao inferno, individuais ou em grupos, quedas de poder, contato com anjos, com espíritos. E há crentes que são levados por toda roda de ventos e doutrinas, porque não aprenderam a guardar a palavra de Deus acima de tudo. É isto que importa. As santas sagradas escrituras, meu irmão, estão acima de qualquer experiências, por mais sobrenaturais que pareçam. Muitos têm feito como os falsos discípulos de Jesus. A Bíblia diz que uma grande multidão seguia, porque viu os sinais, que Jesus operava milagres. Mas bastou Jesus dizer a verdade e a multidão o deixou. A Bíblia diz lá em João, que quando Jesus estava discursando no capítulo 6, a Bíblia diz que eles olharam e disseram: dura este discurso. Desde então muitos discípulos tomaram para trás, já não andavam mais com Jesus. Mas o que é que vem a ser um evangelho empirista? A palavra empirismo vem do francês empirisme. É a doutrina, o sistema filosófico segundo o qual todo conhecimento provém especificamente da experiência, né? E sabemos que não é bem assim. Sabe? E eles dizem que limita-se ao que pode ser captado do mundo externo. O evangelho empirista prioriza os sinais, as revelações, as experiências fantasiosas e não a palavra de Deus. O teólogo Cláudio Honor de Andrade, ele disse: a ocorrência de milagres não denota necessariamente avivamento. A característica principal deste avivamento é o amor a Cristo, que nunca deixa de ser o primeiro. Amamos a Jesus não pelos sinais, pelas maravilhas que Ele opera, não. Mas devemos amá-lo pelo sacrifício do Calvário, que Ele usou por todos nós. Os propagadores do evangelho empirista desprezam os pregadores que expõem a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas, os pregadores que expõem a palavra, são considerados como homens sem fé, que não usufruem do sobrenatural de Deus, que não têm ousadia para levar os ouvintes ao delírio, a novas experiências. Está errado isso. O apóstolo Paulo teve experiências com Deus. Paulo foi um homem que experimentou milagres, experiências sobrenaturais. Numa delas ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Ele dizia que conhecia um homem que há 14 anos, se no corpo ele não sabia, se fora do corpo também não sabia, foi levado ao paraíso e foi vista coisas inefáveis, o qual não era lícito falar. Muitos, não atentando para o fato de Paulo ter usado de modéstia, pensam que estava falando de outra pessoa. Não, foi o próprio Paulo que foi ao terceiro céu. E sabe o que foi que ele disse? Porque se quiser me gloriar, não serei nércio, louco,
porque eu vou dizer a verdade. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Olha só a diferença, meu irmão. Apesar de ter ouvido palavras inefáveis, revelou que não ia partilhar com os homens, a não ser a verdade. Não recebeu permissão de Deus para contar aqui na terra o que viu lá em cima. A verdade é que as pessoas não estão gostando só do único maná que é a palavra de Deus. Quando Paulo esteve em Atenas, alguns filósofos, epicureus, estoicos, convidaram Paulo para pregar no Areópago, e eles se ocupavam apenas em ouvir as últimas novidades. E estranharam a mensagem do apóstolo Paulo. Os seguidores do empirismo têm um comportamento semelhante aos filósofos de Atenas. Não se contentam mais com a mensagem simples do Evangelho, pura do Evangelho. Precisam de novidades, precisam de experiências esotéricas, de experiências exóticas. Muitas vezes, quando Israel estava no deserto, Deus mandou o maná para aquele povo. Eles não pagavam pelo maná, qual com o passar do tempo deixou de ser novidade para o povo. E o povo começou a exclamar: agora nossa alma está seca, coisa nenhuma não há, senão só esse maná diante dos nossos olhos. Lá em Números 11 está escrito isso. Hoje a exposição da palavra, o pão do céu, tem desagradado a muitos que murmuram. Só exposição bíblica, dizem eles. Não tem nada de novo, não tem revelação, não tem milagre, não tem coisas sobrenaturais. Esse pregador não foi o céu, não foi o inferno. Será que isso não está acontecendo? Só esse maná? Só João 14,16, que ele é o caminho, a verdade e a vida? Só isso, que Jesus morreu na cruz do Calvário? Ninguém quer mais ouvir isso. Pessoas se cansaram, se enfadaram do maná. É o que nós estamos vivendo nos dias odiernos, nos dias atuais. Alguns anos atrás, todos ouvimos falar das bênçãos de Toronto, que envolveu crentes de toda a América do Norte, da Europa, do Brasil. Várias pessoas se reuniam próximo do aeroporto de Toronto, ali no Canadá. E muitas delas latiam como cães, caíam no espírito, sendo tomadas de risos prolongados, incontroláveis. E muitas pessoas têm seguido, outros mais, às vezes sem orar como aquele cara orava, às vezes sem jejuar como aquele cara jejua, às vezes sem buscar como ele busca, mas quer imitar a unção dos outros. Isso é errado. Os pregadores da nova onda sopram no microfone, giram o paletó, lança sobre as pessoas. Já vi pregadores cuspir na boca de outros, dizendo que está transferindo unção. Onde é que já se viu isso? Será que Paulo sopraria no microfone? Será que Paulo rodaria o paletó sobre a cabeça para que os ouvintes caíssem? Tenho certeza que não, meu irmão. Ele era um homem de oração, um homem espiritual, que teve experiências, mas antes de tudo, era um homem equilibrado, que pautava o seu ministério na palavra de Deus, não se deixava levar por novas unções, não. Devemos ter cuidado nesses últimos dias. O dicionário de Gunnar Wingren, um dos fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, escreveu a seguinte expressão: durante aquelas semanas de oração, sentimos o poder de Deus vir sobre nós, como uma pressão, como um forte peso, de tal maneira que muitas vezes não conseguimos nos sentar
à mesa, nem para comer. Caíamos no chão, dobrávamos joelhos e em alta voz louvávamos o nome do Senhor. Eu te aconselho a ouvir uma palavra no canal aqui que eu falei sobre Carlos Finney, grande homem de Deus. Depois vai lá e lê, e escuta a história lá que eu falo sobre esse homem. Gunnar Wingre disse que caíam no Espírito, caíam cheios do poder de Deus. Ele disse que não era lançado no chão. Ele não disse que outras pessoas empurravam ele. Ele não disse que outras pessoas empurravam já, outras pessoas esperando aquela pessoa cair. Não! Eu também já caí orando ao Senhor, já caí sozinho no meu quarto. De tamanho poder de Deus. Existe o poder de Deus. Mas não foi necessário ninguém estar me empurrando, ninguém forçando a unção de Deus. Não! Os que defendem a queda no poder, às vezes ignoram que o culto a Deus é racional. Romanos 12:1. E de que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Devemos ser meninos apenas na malícia e adultos no entendimento, é o que a Bíblia diz. Já ouvimos testemunho de pessoas dizer que quando estavam cheios, pega os bancos, leva na cabeça. Meu irmão, isso não existe. Pelo amor de Deus. Certo irmão foi pregar em uma igreja e no fim da mensagem, quando ele estava orando, várias pessoas caíram no chão. Ele não teve dúvida, expulsou os demônios em nome de Jesus. E as pessoas começaram a se levantar. Olha só o discernimento. Precisamos do dom de discernimento. Estamos pedindo línguas estranhas, estamos pedindo variedade de línguas, estamos pedindo batismo com o Espírito Santo, dom de cura, de operação, de maravilha, de milagre, mas o dom de discernimento. Porque Satanás imita as obras de Deus. A mensagem de Deus é sempre que nos levantemos, que permanecemos de pé. Ezequiel capítulo 2:1. Filho do homem, põe-te de pé e eu vou falar contigo, filho do homem. Se você tem dúvida com relação a isso, Paulo nos dá um conselho em Efésios 5:14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te. Levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Olha aí a ordenança de Paulo mandando a gente se levantar. Conta-se uma história de um certo expositor bíblico que estava pregando a palavra de Deus durante vários minutos sem ouvir um aleluia. E resolveu fazer um teste. E olhando em direção ao povo disse: irmãos, eu estou vendo um anjo entrando pela porta agora. Seus cabelos são brancos, encaracolados. Ele tem uma espada na mão e um rolo na mão esquerda. De repente, o lugar que estava apático, o auditório entrou em êxtase. Mas o pregador não perdeu a viagem. Sacudindo o pequeno sino sobre o púlpito, para que o povo fizesse silêncio por um instante, ele disse: amados irmãos, gostaria de lhe confessar que eu não estou vendo anjo nenhum. Eu só disse isso para vocês perceberem o quanto tem desprezado a exposição da poderosa palavra de Deus. Que bela lição para os crentes. Muitos empiristas preferem adorar os anjos, preferem experiências mirabolantes, preferem ter visões com anjo do que com o próprio Cristo. De acordo com a palavra de Deus, os anjos são ministros do Senhor. Não cabe a nós invocá-los, não, como alguns animadores de auditório têm feito, dizendo ter crédito no céu. Não! Os anjos são espíritos ministradores que o Senhor envia quando Ele quer, em favor dos seus santos. Só isso. Há pregadores que contam experiências exóticas, em que animais, em que aves
Muitas vezes lhe transmitiram mensagens proféticas. Temos que ter muito cuidado, muita cautela com isso. A Bíblia diz Senhor, Senhor. Não profetizamos no teu nome, não expulsamos demônios no teu nome, não fizemos muitas maravilhas. Dizer Senhor, Senhor é uma coisa, e ser um servo de Jesus é outra coisa bem diferente. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, certa vez disse, dizendo-se irmãos são devassos, avarentos, idólatras, maldizentes, beberrões, roubadores. A Bíblia diz que lá em Tiátira, numa das igrejas que João enviou a sua carta da Ásia Menor, havia uma mulher chamada Jezabel, que se dizia profetiza. E Jesus deu tempo para que se arrependesse e não se arrependeu. E Jesus disse, eu vou lhe colocar de cama, porque ensina os sacrifícios da idolatria. Então está ensinando o meu povo a se prostituírem. Vamos ter cuidado nesses últimos dias com os falsos doutores que têm se amontoado cada vez mais. Não devemos desprezar as manifestações do Espírito, não. A Bíblia diz que não devemos apagar o Espírito, não. Mas a Bíblia diz em 1 João 4:1, amados, não creais em todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Olha só que palavra, se tem Espírito de Deus, tem espíritos demoníacos também. Ele diz, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Por que que Deus tolera então a ocorrência de falsos sinais no meio do seu povo, irmão Júlio? Deus permite para testar a nossa fé. Por isso que Deus permite. É comum nos dias de nossos vermos muitos testemunhos estranhos. Às vezes para ganhar reputação, às vezes para ganhar fama, às vezes para ganhar nome. Mas a questão é incredulidade ou cautela. A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. A letra que mata não é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, não. Paulo referiu-se à lei mosaica, escrita em tábuas de pedra. Ele disse, vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Muitas vezes as pessoas pegam um texto bíblico fora de contexto, como por exemplo, eis que farei uma coisa nova. E aí usa esse versículo para trazer muitas vezes falsas profecias. E temos que ter muito cuidado. Todo texto tem um contexto. E texto fora de contexto vira um pretexto para falsas profecias. Então quer dizer, irmão Júlio, que Deus não opera milagres, Deus ainda opera milagres. Jesus não mudou. Nós é que mudamos. Mas Jesus não veio mudar o mundo através dos seus milagres, não. Jesus veio, mediante o sacrifício vicário, realizar por toda a humanidade o maior milagre, que foi morrer naquela cruz por minha vida, por você. Que Deus te abençoe e te guarde.